Por que você deveria pesar as suas refeições? Será que realmente é necessário? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Pesar ou não os meus alimentos? Pesar ou não as minhas refeições? Tudo que eu como, eu tenho que pesar? Eu realmente tenho que dedicar um tempo para isso? Enquanto muitas pessoas não conseguem ficar sem esse hábito de pesar todas as refeições, tem o outro lado da moeda. Muitas pessoas também acham desnecessário ficar pesando os alimentos, ficar contabilizando tudo que se come, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre esse assunto. Quais as vantagens e desvantagens, principalmente para as pessoas que estão em algum objetivo, estão em algum processo estético. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com quem está buscando hábitos mais saudáveis, estilo de vida mais saudável e tem algum objetivo estético. Com certeza isso vai ajudar muito. Qual a importância de pesar o alimento, de pesar as refeições para quem está em busca de algum objetivo estético? Emagrecimento, ganho de massa muscular, pesar as refeições no início de algum processo é importante porque você vai ter uma noção de qual a quantidade você deve consumir para chegar ao X objetivo ou até mesmo para manter o seu peso. De início é legal você pesar suas refeições porque você consegue ter uma ideia de qual a quantidade de cada alimento que você vai consumir em determinadas refeições. E através disso você entende a sua real quantidade e necessidade que o seu corpo precisa para se manter funcionando, para você se manter bem, sem aquele sentimento, sem aquela sensação de estufamento ou de muito saciado. Eu sempre digo em consultório que é igual você andar de bicicleta de rodinhas. No primeiro momento você usa ali as rodinhas para você ter um aporte, para você criar confiança, para depois você andar de bicicleta sem a necessidade de rodinhas. Então, pesar os alimentos, principalmente para quem está começando nesse estilo de vida mais saudável, ou como eu falei, com algum objetivo, é importante sim, para você criar uma confiança, criar uma noção de que essa quantidade é suficiente para eu consumir para meu objetivo. Eu não preciso ultrapassar, eu não preciso ir além, porque se eu for além, não tem necessidade. É gula ou é vontade de comer, por exemplo. E conforme você for pegando a prática, vai chegar um momento que não vai ter mais necessidade de ficar pesando tudo que for consumir. Por quê? Porque você já tem uma noção, já tem uma ideia da quantidade que precisa. Então, por exemplo, se você vai em algum restaurante e você vai lá pegar as suas porções, você já tem uma noção da quantidade que você vai pegar de arroz, de feijão, de macarrão. Por quê? Porque você já está fazendo esse processo antes. Então, no começo é legal, porque aí você tem uma ideia da quantidade que você precisa consumir. Você aprende a ter uma ingestão adequada, evitando os exageros ou as deficiências. Por esse motivo, eu considero que é importante sim no primeiro momento, principalmente para você que está com algum objetivo, começou o acompanhamento nutricional com o seu nutricionista, é sim importante. E nós vamos frisar o segundo ponto agora. Por quê? É importante pesar, porque é necessário pesar. Quando você coloca a quantidade de comida, você vai no olhômetro. Hoje eu estou com mais fome. O que acontece? Você coloca mais comida. E aí pode ser macronutrientes diferentes. Então, por exemplo, ao invés de você colocar mais proteína, você coloca mais carboidrato. Se a sua dieta está para emagrecimento, a quantidade que você coloca pode atrapalhar muito os cálculos que o nutricionista passou. Como eu falei, não precisa ser algo para sempre, mas só para você ter uma ideia. Vou pegar o exemplo que eu aplico no meu consultório. Vou supor que numa dieta para emagrecimento, para uma mulher, eu prescreva 3 colheres de sopa de arroz. Arroz comum, arroz branco. 3 colheres de sopa equivalem a mais ou menos 65 gramas de arroz. Então, eu coloco as duas medidas, que são as medidas caseiras e medidas em gramas, através da balança. A mulher vai lá, o arroz, em torno de 3 colheres de sopa, equivalem a 65 gramas de arroz. Ela vai lá, ela vai colocar no olhômetro dela. Então, o visual dela
é totalmente diferente do meu visual, que eu prescrevi. Ou seja, ela pode estar comendo mais arroz ou menos arroz do que eu passei. Por esse motivo que é importante pesar. Por quê? Imagina você estar no processo de emagrecimento, você comer menos do que deveria, que o nutricionista prescreve, e aí você chega para fazer e você come menos ainda do que ele prescreveu. Você vai ficar com fome. A dieta no primeiro momento vai ficar muito difícil você colocar em prática. Por quê? Porque você está comendo menos do que o nutricionista prescreveu. Outro exemplo também que eu percebo muito em consultório, que a maioria das pessoas erram, é a quantidade de proteína. Então, eu coloco lá 100 gramas de frango grelhado. Lembrando que 100 gramas de frango grelhado não são 100 gramas de proteína, tá? 100 gramas de frango grelhado é a carne. Dentro desses 100 gramas vai ter a quantidade X de proteína. Então, eu coloco lá 100 gramas de proteína equivalem a mais ou menos 2 bifes médios. Vamos supor que seria assim. Então, 2 bifes médios para mim seria mais ou menos assim. Né? Aí a paciente vai lá, 2 bifes médio para ela é assim. Tá vendo que não mudou muito, mas ainda deu uma diferença? Então você não consegue atingir a quantidade que foi prescrita. Logo, isso acaba faltando no seu dia. Logo, você sente fome. Logo, você vai querer beliscar mais. Então são várias variáveis que podem acabar atrapalhando este processo. No caso, estamos falando aqui do emagrecimento. Mas, se for para manter massa muscular, manter peso, é outra coisa. Então, no processo de emagrecimento, no processo de ganho de massa muscular, é sim importante para você ter uma noção da quantidade, principalmente de macronutrientes que você está consumindo. Por outro lado, tem a questão de você consumir mais do que deveria. Então, se eu coloco lá em torno de 3 colheres de sopa, 65 gramas de arroz para você consumir para o seu processo de emagrecimento, você vai lá no seu olhômetro e coloca a colher de sopa cheia. Tudo bem, são 3 colheres de sopa, porém você colocou ela cheia. Então, ao invés de ser 65 gramas, vai ser em torno de 72 gramas. Nossa, mas é pouca diferença. Mas faz diferença esse pouco. É esse pouco que às vezes pode estar atrapalhando o seu processo. Pode ser esse pouco que está fazendo com que você não veja mais resultados. Usando as refeições, você tem uma clareza da quantidade que você está ingerindo e através disso você consegue estipular ou calcular ou fazer outras estratégias. E se você quer um plano alimentar para alcançar os seus objetivos de forma eficiente, clique no link da descrição e saiba mais sobre o plano alimentar personalizado. Você não precisa tirar uma hora do seu dia para aquela reunião online. É só você responder todo o questionário de forma minuciosa, que após os 7 dias eu envio para você o seu plano alimentar personalizado, com todas as quantidades, refeições, substituições. Clique no link da descrição e venha fazer parte do meu time. Antes de você querer pesar todas as suas refeições, é importante nós refletirmos e frisarmos algo muito importante. Quem é você? Qual é o seu objetivo? Você busca ganhar massa muscular, definição, emagrecimento, manter a alimentação mais saudável, manter o peso? Você tem algum problema de transtorno alimentar? É importante nós frisarmos todos esses pontos. Por quê? Eu não recomendo para um público específico pesar as refeições, justamente porque pode não ser benéfico. Se pesar as refeições para você te gera ansiedade, obsessão, preocupação, um estresse muito grande, eu já não recomendo ficar pesando as refeições, justamente porque isso pode gerar gatilhos. É um sinal de alerta, porque a alimentação não deve ser um fardo. Pesar os seus alimentos, as suas refeições, também não deve ser um fardo. Mas se para você te gera ansiedade, evite pesar as refeições. É importante você ter o acompanhamento nutricional, ter o acompanhamento de um profissional ao seu lado que entenda essa questão, justamente para te auxiliar. Fazer com que você consuma as quantidades que você precisa, mas sem gerar essa obsessão, essa ansiedade, essa preocupação.
Como eu falei, pesar os alimentos é extremamente útil, principalmente para atletas que visam ou têm algum objetivo estético de competição. Então, sim, para esse público é importante pesar os alimentos, porque é o público que trabalha com o corpo. Então, sim, para quem trabalha com o corpo, para os atletas, precisa pesar os alimentos, justamente para que o seu resultado seja o mais eficiente possível. Agora, para as pessoas que buscam manter o peso corporal, um emagrecimento, pessoas saudáveis, é útil pesar os alimentos porque, como eu falei no início do vídeo, você tem uma precisão, você consegue ter uma noção da quantidade que precisa consumir para alcançar o seu objetivo ou manter o seu peso corporal. A alimentação não é sobre números, deixando isso muito claro. Então, pesar os alimentos, pesar refeições é uma ferramenta útil. Conta aqui nos comentários, você pesa os seus alimentos? O que você acha dessa estratégia, dessa ferramenta? Na sua visão, na sua casa, você utiliza, é útil? Você sabe como pesar os alimentos? Porque tem a questão de pesar os alimentos sólidos e líquidos. Lembre-se, pesar os alimentos não é sobre números, mas sim um cuidado ao seu corpo e buscando sempre o equilíbrio. Se isso te deixa ansiosa, com obsessão, preocupada, evite essa ferramenta, pode não ser útil para você. Se pesar ajuda e auxilia no seu processo, ótimo, pode continuar, mas se não te ajuda, deixa de lado, vamos de forma intuitiva, seu nutricionista aí vai te ensinando. Existem outras ferramentas, outras estratégias que nós podemos usar para você ter essa mesma noção da quantidade que deve consumir. Uma dessas formas é estar atenta aos sinais que o seu corpo dá em relação à saciedade. Até o próximo vídeo, tchau!